Saudações, queridos alunos do sexto ano. Sou a professora Lourdes Vanessa, e vou explicar para vocês o roteiro 9 de língua portuguesa. O primeiro item pede que nós leiamos uma peça publicitária na página 100. Vamos ler o anúncio juntos? Vemos aqui que no anúncio tem a figura de um menino e dele sai assim asas, mas são asas que são desenhadas com vários brinquedos aqui, vários itens que lembram a infância, tudo muito colorido, né? Tem bola, skate e os dizeres aqui no alto do anúncio. Correr, jogar, pular é brincar todo dia. Assim a gente vai longe. E no lado inferior esquerdo, nós vemos aqui a inscrição, Programa Saúde na Escola. Então, vemos aqui que se trata de um anúncio governamental, porque no lado inferior direito, temos aí também as inscrições com o logo, né, do governo do Brasil, e esse programa se trata de Saúde na Escola. Agora, vamos às questões dessa página. Atividade 6, questão A, página 100. Qual é o objetivo da campanha? Bem, pelos dizeres aqui, saúde na escola, e pelo desenho da asa, do garotinho aí, ter aí alguns brinquedos, todos tendo a ver com atividade física, né? Tem o Velotrol ou Velocipede aqui, bolas de basquete, de futebol, skate. Podemos perceber que o objetivo dessa campanha é incentivar a prática de atividade física por crianças na escola. Questão B, página 100, atividade 6. Que aspectos da imagem direciona a propaganda a crianças bem novas? Bom, a própria imagem do garoto mostra aqui que ele é uma criança bem nova. Vemos aí que talvez em idade pré-escolar, né, com seus 4, 5 anos. E também os brinquedos que formam ali a asa colocada em suas costas também remontam a crianças menores, principalmente o Velotrol, não é verdade? Questão C, atividade 6, página 100. O texto principal também parece se dirigir a elas, por quê? Sim, porque as atividades que estão em destaque no texto principal são atividades da rotina de crianças, né? Que tem a ver com brincadeira, correria. Olha só os verbos usados no enunciado principal: o verbo correr, o verbo jogar, o verbo pular e o verbo brincar. Esses verbos são ações que têm a ver com brincadeiras e principalmente de crianças menores. Então, sim, esse enunciado, correr, jogar, pular e brincar todo dia, assim a gente vai longe, também se dirige a crianças menores. Questão 6D, página 100. Os fonemas, representados pelas letras destacadas nas palavras assim, gente e longe, apresentam sons nasais. Que regra ortográfica justifica a escrita desse som? Ora com M, ora com M. Pessoal, fonema é o som que uma letra tem. Então, aqui, na palavra sim, está destacado o fonema in. No gente está destacado o fonema in. E longe está destacado o fonema on. Ou seja, fonemas representados pela letra M, E e N. Bem, aqui na resposta, você vai dizer que a letra M é usada no final das palavras e também quando vem antes de P e B. Já a letra N costuma ser empregada no meio das palavras e antes de outras letras que não sejam P e B. Agora, vamos ao segundo item
deste roteiro 9, que pede: releia um trecho ampliado da propaganda Programa Saúde na Escola e responda a questão 7, página 101. E vemos aqui, questão 7, página 100, releia um trecho ampliado da propaganda. Programa Saúde na Escola. Todo dia é dia de realizar práticas corporais e atividades físicas. Vamos criar esse hábito saudável que, além de dar prazer, alegria e bem-estar, estimula boa convivência e o respeito entre todos? Participe, assim você vai longe. Verifique se sua escola está participando. Vemos aqui que este trecho é o trecho que está no canto esquerdo inferior do anúncio sobre saúde na escola da página 100. Questão 7, letra A, página 101. Qual é o efeito do uso das letras em destaque nesse trecho? As letras em destaque fazem parte de frases completas aqui no final do texto. Participe, assim você vai longe. Verifique se sua escola está participando. E essas letras chamam atenção para uma parte específica do texto, que ajuda a destacar o convite feito ali no alto do texto da propaganda completa, que é correr, jogar, pular e brincar todo dia. Ou seja, pede para você participar, né? E repete o que já tem no enunciado principal, que é assim você vai longe. E pede também que verifique se sua escola está participando. Então, esses trechos destacados servem para reforçar o convite do enunciado principal, que é para você participar todos os dias. Questão 7, letra B, página 101. Que elemento não verbal do trecho ajuda a reforçar a ideia de que o projeto é divertido? Elemento não verbal é aquele que não tem palavras, tá, pessoal? Verbal quer dizer que são palavras. Não verbal são imagens, fotos, sons, o que não é comunicação com palavras. Não verbal é uma comunicação feita com outro tipo de sinal. O desenho, a imagem do menino com as asas ali feitas de brinquedo. E podemos dizer que o tamanho, a cor, né, e desse desenho, os brinquedos que formam a asa, sim, eles são elementos que reforçam a ideia de diversão, né? Porque a asa é feita de brinquedo, o menino está feliz, sorrindo, e tudo muito colorido, sim. Esses elementos não verbais reforçam a ideia de que tudo é divertido. Página 7, questão C. Conte o número de letras e de fonemas das palavras corporais, hábito, verifique participando. Ele é o mesmo em cada uma delas? Bom, já sabemos que fonemas são os sons que as letras têm. E letra são aí as letras individuais mesmo. Então, vamos contar o número de letras da palavra corporais. C-O-R-P-O-R-A-I-S. Tem 9 letras. Mas, olha só, a gente pode contar o som assim, olha. Corporais tem 9 sons, porque, olha, tem o som do C, K, O, R, que é o som do R, né? Então, C, O, R, eles têm sons separados. O, para formar PO, então P e O são sons separados. R, que é o som do R, A, I, S, para formar RAIS. Então, aqui, cada letra tem um som que, juntando, forma a palavra corporais. Portanto, corporais, a gente pode dizer que tem 9 letras e 9 sons, ou fonemas. Vamos ver a palavra hábito. H-A-B-I-T-O. Tem 6 letras. Agora, olha só os fonemas, gente. H e A gente forma um fonema só, porque o H, ele não tem som na nossa língua. Então, H e A forma A, um fonema só, com 2 letras. B, I, Bi, 2 fonemas. Fonema B e fonema I, bi.
fonema ts é da letra T, e o fonema O da letra O. Então, ts, O forma to. Podemos dizer, então, ó, que tem A, B, I, T, O. Hábito tem 5 fonemas, 5 sons, mas tem 6 letras. Vamos ver a palavra verifique. Letras V, E, R, I, F, I, Q, U, E. 9 letras. Vamos ver quantos fonemas? E. 2 sons formando V. V, E. 2 fonemas. Ri, R, I. R do R, I do I. Então, ri. Ri tem 2 fonemas. R, I. Veri, fi. F, I. F, I. 2 fonemas. O fonema do F, que é F, e o I. Então, fi tem 2 fonemas. Olha só, o QU, gente, a gente não fala verifique. Então, o QU tem só um fonema, que é K. São 2 letras, Q e U, com um fonema, ou seja, um som. Fonema é o mesmo que som. Então, Q, U, 2 letras. Um fonema que é K. E o fonema finalzinho, que é o E, que fica meio fonema parecido com o da letra I, né? Porque no final de palavras, na língua portuguesa, o E, ele tem som de I, ou seja, tem um fonema parecido com a letra I. Mas então aqui, o Q e U tem um fonema só, fica K. Por isso, vamos dizer aqui, então, que o verifique, ele tem 9 letras, mas apenas 8 sons, porque a letra Q e U tem um som só, ok? Verifique, 9 letras e 8 fonemas. Vamos ver participando. P-A-R-T-I-C-I-P-A-N-D-O. Tem 12 letras. Vamos ver se os sons de cada letra aparecem. P-A vira pá, aparece os 2 sons. O R aqui, ó, tem o nosso som de ou r, né? Par ou par. Então, sim, aparece o som do P, do A, do R. T-I vira ti. Então, aparece o som do T e do I. S-I vira si. Então, aparece o som do C e do I. P-A, pá, pá. E o N ali, ó, pan, pan. Esse n, é o som do N, né? Então, participando, do, do, o, do. Aqui aparecem todos os fonemas. Então, aparecem todos os sons das letras. Aqui tem 12 letras em participando e 12 fonemas em participando. Na próxima atividade, vamos para a página 155 do seu livro de português. Vamos estudar sobre adjetivo. Adjetivos são aquelas palavras que indicam a qualidade, o defeito, o tipo de alguma coisa. Nós vamos agora ler esta tirinha do quadrinista gaúcho Adão Iturrusgaray, intitulada Mundo Monstro, em que as pessoas estão lendo livros e a tira mostra que elas têm gostos diferentes. E para falar disso, foram usadas expressões formadas pela palavra livros, acompanhada por diferentes características. Livros nomeiam um objeto, por isso pertence à classe gramatical dos substantivos. Livro é uma coisa e substantivo é nome de coisas. Já as palavras que caracterizam os substantivos, que indicam o tipo, a qualidade, o defeito de alguma coisa, descrevendo-as, são os adjetivos. Então, todas as palavras aqui da tirinha que fala como são os livros, essas palavras são adjetivos. Vamos ler as tirinhas e prestar atenção nos adjetivos? Na página 155, então, a tirinha Mundo Monstro. No primeiro quadrinho, vemos ali que Cecília gosta de livros fininhos. Como são os livros que Cecília gosta? Fininhos. Então, essa palavra é um adjetivo que indica a característica dos livros da Cecília. Segundo quadrinho,
André gosta de livros usados. Qual é o adjetivo que explica como são os livros que o André gosta? Sim, usados. Então, essa palavra é um adjetivo. Lucas gosta de livros grossos. Está aqui no terceiro quadrinho. Pensem comigo. Se adjetivo indica o jeito que alguma coisa é, então qual é a palavra que é o adjetivo que se refere aos livros do Lucas? Isso mesmo, grossos é o adjetivo. E no quarto quadrinho, qual é o adjetivo? Vamos lá? Timóteo, o tímido, gosta de livros grandes. Qual a palavra aqui que é o adjetivo? Sim, a palavra grandes é o adjetivo que indica o jeito que são os livros do Timóteo. Pensando aí na tirinha que lemos, vamos à questão 1, página 155. Qual desses ditados populares poderia intitular a HQ, essa história em quadrinhos? 1. Quem não tem cão caça com gato? 2. Gosto não se discute? Ou 3. As aparências enganam? Bom, pessoal, aqui está falando do que cada um gosta. Então, aqui está falando de gosto, né? A gente pode ver que cada um gosta do livro de um jeito, ou seja, gosto não se discute. Responde aí a questão 1 e agora vamos a 2, página 155. Copie as palavras que caracterizam o termo livros, ou seja, os adjetivos que nós falamos aí em cada quadrinho. Você vai copiar os adjetivos, o adjetivo do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto quadrinho, ou seja, as palavras aí que falam como são os livros que cada um gosta. Questão 3, página 155. Por que essas palavras são essenciais para o sentido da tira? Essenciais quer dizer muito importantes. Bom, essas palavras, esses adjetivos, fininhos, usados, grossos e grandes, são essenciais para o sentido da tira porque mostra qual é o jeito que cada um gosta do seu livro. Questão 4. Timóteo é o único personagem descrito pelo produtor da tira. Que característica dele foi citada? Timóteo está ali no quarto quadrinho, no último. Timóteo, o tímido, gosta de livros grandes. Bom, a gente já sabe que grandes é o adjetivo para livros, porque indica como os livros são. Mas e o Timóteo? Qual é o adjetivo dele? Como é que ele é? Qual palavra aí nesse quadrinho que está indicando o jeito que Timóteo é? Essa palavra é a resposta da questão 4, é o adjetivo da questão 4, ok? Questão 5. As legendas dessa tirinha são comentários sobre hábitos de leitura dos personagens, o que permite concluir que esses comentários não se referem apenas ao objeto que está nas mãos de cada um. É porque a palavra livros está no plural, livros, ou seja, não é só o livro que está na mão dele, mas qualquer livro que ele vá pegar para ler, eles gostam aí com essas características. Na página 156, tem aí as explicações sobre o que é adjetivo. Eu já pedi para vocês lerem essa página em atendimentos no grupo de WhatsApp e também no plantão presencial. Quem ainda não leu, leia com atenção, porque a página 156 explica o que são adjetivos e dá vários exemplos para ficar mais fácil para você entender. A próxima atividade pede que a gente vá à página 157. Essa página, na verdade, já fez parte de um dos roteiros anteriores. Então, vocês já responderam essa página 157. Podem apenas ler e relembrar. Não precisa entregar essa página respondida, ok? Porque vocês já fizeram. Então, vamos ao item 5 do roteiro de estudo, que pede que vocês realizem a atividade 3 e 4 da página 158. Vamos lá, então. A atividade
3 começa aqui com uma tirinha. Preste atenção nas palavras usadas por Armandinho na tira a seguir. Vamos ler juntos? Carrinho é de menino e boneca é de menina? Como assim? Pergunta aí o personagem Armandinho no primeiro quadrinho para um homem que está de pé e que depois a gente vai entender que é o pai dele. No segundo quadrinho, ele ali fica com uma cara pensativo, né? Olhando para, olha só o que está na mão dele, uma boneca, né? Então, o que ele deve estar pensando aí nesse segundo quadrinho? Deve estar pensando, puxa, eu gosto de brincar de boneca, qual é o problema? E não estou entendendo, né? Então, ele fica pensando aí exatamente qual seria a resposta da pergunta que ele fez no primeiro quadrinho. Se carrinho é de menina e boneca de menina, qual seria o sentido disso? No terceiro quadrinho, ele revela aí o que ele pensou. Lá em casa, minha mãe dirige e meu pai me cuida. Então, olha só, a gente vê que ele pensou aí, né, que realmente não havia tanto sentido nessa diferença, porque a mãe dele, já adulta, na casa dele, dirige carro. E nem de menino não poder brincar de boneca, porque o pai dele cuida dele, né? Sendo que ele é uma criança e a boneca representa aí uma criancinha a ser cuidada. Vamos às questões? Página 159, questão 3. A. Por que as expressões de menino e de menina no primeiro quadrinho aparecem entre aspas? As aspas são para destacar que essas expressões, elas são exatamente as expressões que ele ouviu de outra pessoa. Ou seja, não são palavras dele, que saiu da cabeça dele, mas ele só está repetindo uma palavra que foi dita por outra pessoa, ou melhor, palavras, né? Então, de menino foi alguém que falou para ele que carrinho era de menino. E a mesma coisa com de menina sobre boneca. 3B. Armandinho não entende a separação que muitas pessoas defendem entre o mundo dos meninos e o das meninas. Como a pontuação nas falas do primeiro quadrinho expressa essa incompreensão. No primeiro quadrinho, as falas terminam num ponto de interrogação, que indica que ele está perguntando, né? Mas também tem um ponto de exclamação depois do ponto de interrogação. E o ponto de exclamação indica que ele está impressionado, que ele está surpreso. O ponto de exclamação indica aí emoção na fala. Então, não é uma simples pergunta. Carrinho é de menino e boneca é de menina? Não. Essa pergunta, ela tem também uma emoção. Então, fica assim. Carrinho é de menino e boneca é de menina? Como assim? Questão 3C. Por que o menino estranha a ideia de que existe separação entre o que seria próprio de meninos e o que seria próprio de meninas? Bom, no terceiro quadrinho, a gente vê que ele estranha porque, na vida real, a mãe dele dirige carros. Então, ele não vê sentido de carrinho ser brinquedo só de menino. E, na vida real, o pai cuida dele. Então, ele não vê sentido de só as meninas poderem cuidar de bonecas, sendo que o pai é um homem e cuida dele. Questão 3D. Substitua as locuções adjetivas de menino e de menina por adjetivos que têm o mesmo sentido. Pessoal, locução adjetiva, como diz o quadrinho aí abaixo do exercício 3, locução adjetiva é um conjunto de palavras com valor de adjetivo. Em geral, é formada por preposição de mais um substantivo e mais um nome de coisa, de e mais um nome de alguma coisa ou alguém. Algumas locuções têm adjetivos equivalentes, ou seja, tem uma palavra só que é igual a essas locuções. Olha só o exemplo. Trabalhador do campo. Do campo é uma locução adjetiva. Nós vimos que adjetivo indica o jeito, a qualidade, característica de algo ou alguém. Do campo indica a característica desse trabalhador. Então, também é uma expressão adjetiva, mas como tem duas palavras, do e campo, ao invés de chamar de adjetivo, a gente chama de locução adjetiva.
Então, quando tem duas palavras caracterizando algo ou alguém, nós chamamos de locução adjetiva. Quando tem uma palavra só, nós chamamos de adjetivo. Então, o trabalhador do campo é uma locução adjetiva, que pode ser substituída por rural, trabalhador rural. Rural é o tipo do trabalhador, então é um adjetivo. Uma palavra só, adjetivo, rural. Duas palavras, locução adjetiva, do campo, mas tem o mesmo significado, porque rural quer dizer isso, quer dizer a mesma coisa, tá? Algo ou alguém do campo, da área rural. Outro exemplo, problema do coração. Do coração é uma locução adjetiva que indica o tipo de problema, mas que pode ser substituída por uma palavra só. Em vez de do coração, podemos dizer cardíaco, problema cardíaco. Uma palavra só, então cardíaco é adjetivo. Também, outro exemplo aí no quadrinho embaixo da atividade 3. Faixa de idade. De idade indica o tipo de faixa que é, então é locução adjetiva. Para dizer isso, como transformar o de idade num adjetivo, a gente tem que transformar numa palavra só. Faixa etária. Etária é um adjetivo que tem o mesmo significado de que de idade. Então, na questão de, para a gente substituir a locução adjetiva de menino por um adjetivo, a gente tem que escolher uma palavra só. Então, quando ele fala assim, carrinho é de menino, a gente pode substituir por carrinho é masculino. E boneca de menina pode ser substituído pelo adjetivo feminino. Então, boneca é feminino, né? Carrinho é masculino e boneca é feminina. Essa seria a resposta da questão D. Vamos agora à questão 4, página 158. 4. Na questão 3, você aprendeu que as locuções adjetivas têm valor de adjetivo. Só que a locução adjetiva são duas palavrinhas, de mais um substantivo, e o adjetivo uma palavra só, mas com o mesmo significado. Então, reescreva as frases a seguir no caderno, trocando as locuções por adjetivos. Você vai escrever aí na folha de resposta do seu roteiro. A. Há uma área no zoológico para observação de aves da noite. Pessoal, da noite é a mesma coisa que noturnas, aves noturnas. Então, você pode reescrever essa frase, substituindo da noite por aves noturnas. A carne de boi era mais cara. É a mesma coisa que a gente falar que a carne bovina era mais cara. De boi, locução adjetiva. Bovina, adjetivo. C. É fundamental manter a higiene da boca. É fundamental manter a higiene bucal. Da boca, locução adjetiva. Bucal, adjetivo. D. O ambiente da cidade incomoda muitas pessoas. O ambiente urbano incomoda muitas pessoas. Da cidade é uma locução adjetiva que tem o mesmo significado de urbano, que é um adjetivo. E. Naquela tubulação corria água de chuva. Naquela tubulação corria água pluvial. De chuva, uma locução adjetiva que significa a mesma coisa que o adjetivo pluvial. F. Essa é uma doença de cães. Essa é uma doença canina. A locução adjetiva de cães significa a mesma coisa que o adjetivo canina. O item 6 do seu roteiro de estudo pede que você leia a explicação na página 204 sobre carta de reclamação. Vamos lá? Vamos ler juntos? Leia comigo, olhando para o seu livro, acompanhando a leitura em silêncio. Nada de conversar com alguém enquanto eu leio, nem olhar para o outro lado, para cima. Olhe para o seu livro e acompanhe, lendo as palavras em silêncio, enquanto eu leio alto para você. Página 204. Entre saberes. Neste capítulo, estudamos o Código de Defesa do Consumidor, um documento que estabelece normas de proteção e de defesa para quem adquire um produto ou um serviço. Agora, vamos conhecer outro mecanismo de proteção importante para os consumidores, a carta de reclamação. Pessoal, consumidor é aquele que vai comprar alguma coisa.
seja numa loja ou uma loja física, né? Um supermercado, farmácia, um estabelecimento comercial físico ou mesmo quem faz compras pela internet. E quando alguma coisa sai errada nessa compra, o consumidor tem o direito de reclamar se o problema foi culpa de quem vendeu ou da fábrica. Então, uma dessas maneiras é fazer uma carta de reclamação dirigida ao estabelecimento que vendeu o produto. Vamos ler juntos a carta aqui na página 204? Vemos que começa com local e data. Teresina, 4 de março de 2019. Depois, colocamos o nome completo do fabricante ou do fornecedor ou da loja que vendeu para você. Para armações e lentes limitada. AC, que quer dizer aos cuidados do serviço de atendimento ao cliente. Serviço de atendimento ao cliente, normalmente, vem com a sigla SAC, né, que é a abreviação S de serviço, A de atendimento, C de cliente. Nós vemos muito isso nas embalagens dos produtos, e junto com o telefone de contato. O endereço completo de quem vendeu o produto, no caso aqui, Rua 24 de Janeiro, 3.788, Centro. Assunto: reclamação de defeito de armação de óculos. Prezados senhores, olha só, essa é uma expressão cordial para a gente iniciar aí a carta. Então, prezados senhores é um modo assim bem educado, bem amistoso de começar essa carta. Em 2 de fevereiro de 2019, adquiri um par de óculos azuis, modelo OCU, de marca Armações e Lentes Limitada na Óculos Brasil, conforme cópia da nota fiscal anexa, pagando por ele R$ 120, em 4 parcelas. Ao receber a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito: uma das hastes dos óculos é mais curta que a outra. Entrei em contato com a gerente da loja, senhora Marisa Azevedo, e recebi orientações para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante, na CW Assistência Técnica, mesmo após os 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, para que o fornecedor resolva o problema. Nada foi feito. Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Pessoal, olha só, aqui é o primeiro parágrafo da carta. Então, olhem que parágrafo a gente tem que deixar na primeira linha um espacinho de 2 dedos, além da margem, para começar a escrever. Então, esse parágrafo começou ali, ó, lá em cima, em 2 de fevereiro. Veja que o E, ele está distanciado da margem, né? Então, a primeira linha do parágrafo sempre distanciada. No primeiro parágrafo, foi informado os detalhes da compra do produto ali, do óculos, no caso, informações detalhadas sobre o problema enfrentado, as tentativas que o consumidor fez de resolvê-lo. Agora, vai começar um outro assunto, que seria o esclarecimento da solicitação. Ele vai pedir a troca, a devolução do dinheiro, suspensão de cobrança, ele vai falar aqui dos direitos dele. Então, vai mudar o parágrafo. No outro parágrafo, ó, espaço, letra maiúscula, iniciando aqui. Reparem nos espaços e letras maiúsculas conforme vai mudando os parágrafos, tá? Daqui para diante, olha só. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 18, parágrafo 1º, 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Olha só, pessoal, essa expressão está entre aspas, porque está sendo copiada igualzinho está lá no livrinho do que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso não são palavras de quem escreveu a frase, é palavra copiada igualzinho do Código de Defesa, por isso está entre aspas. Quando as palavras não são nossas, a gente tem que colocar entre aspas para dizer que a gente copiou de algum lugar. O último parágrafo aqui da carta, olha só, né? Espaço, letra maiúscula,
Dessa forma, fica essa empresa notificada de que, na falta de atendimento e solução, apresente solicitação no prazo de 10 dias a contar do recebimento desta, farei reclamação junto a entidades de defesa do consumidor. E ainda poderão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. Aguardo sua resposta por escrito. Atenciosamente, olha só, essa é uma forma cordial, respeitosa, de despedida, atenciosamente. Então, você pode colocar essa despedida se você for escrever uma carta de reclamação. E logo em seguida a assinatura, né, e o nome completo da pessoa que mandou a carta, do consumidor, que no caso aqui é Rita de Cássia Montes, e as informações dela. Rua Mojimirim, 1989, Itararé, Teresina, Piauí, o telefone 86 90 102 0102, o e-mail dela, que é ritamontes11@licklick.com. Pessoal, vocês vão usar essa carta como modelo para vocês realizarem o que pede a atividade 6. Vamos ao roteiro agora? Pegue seu roteiro de estudos aí e vamos ler o que está pedindo a atividade 6. Veja só. 6. Leia com atenção o texto explicativo sobre carta de reclamação em a página 204. Página 204, nós acabamos de ler a cartinha ali de reclamação da Rita de Cássia sobre os óculos. Agora, vamos ler o texto explicativo aqui abaixo do enunciado do exercício 6. O que é carta de reclamação? A carta de reclamação é um subgênero do gênero textual carta. Ela se define por transmitir uma informação que indica uma insatisfação, um problema ou uma injustiça sofrida pelo remetente. Remetente é aquele que mandou a carta, o consumidor. O destinatário, que é a empresa, é quem vai receber a carta, é quem pode intervir ou solucionar o problema, geralmente por estar em uma posição hierárquica superior. É possível encontrar a carta de recomendação. Veja só em quais situações é possível a gente escrever uma carta de reclamação. Em situações pessoais, como circunstâncias de moradia, condomínio, quando há algum problema. Em situações profissionais, como direitos negligenciados, demora de algum serviço ou solicitação. Em situações políticas, quando se utiliza para reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado. Agora, produza você uma carta de reclamação. Você pode inventar uma carta sobre algum problema que você acha que as pessoas têm normalmente em estabelecimentos comerciais com defeito de algum produto, ou mesmo você pode pesquisar na internet e copiar aqui uma carta de reclamação que você encontre na internet, tá bem? Bons estudos e encerramos aqui mais um roteiro. Parabéns por chegar aqui. Um grande abraço. Até a próxima.